Ok, galera. Vamos falar aí agora sobre superfície equipotencial, tá? Então nós observamos a placa positiva, a placa negativa na aula passada, né? E agora a gente vai falar sobre superfície equipotencial, tá? Então nós vamos notar o seguinte. Nós vamos notar... nós já sabemos que as linhas de campo saem da carga positiva e entra na carga negativa, né? Então nós já sabemos disso. Nós sabemos que a placa positiva tem maior potencial elétrico, né? E já sabemos que a placa positiva, a positiva tem maior potencial elétrico e a negativa tem menor potencial elétrico. Beleza? Observamos isso na aula passada. Então o que vai acontecer? Nós temos o seguinte, ó. Superfície equipotencial. Superfície equipotencial. Então, nós vamos ter a carga positiva, né? Nós vamos ter aqui a carga positiva e observamos que o potencial elétrico, ele é maior próximo da carga positiva. Então nós temos aí o potencial elétrico, nós temos as linhas de campo saindo, né? As linhas de força de campo saindo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou gerar essas superfícies circulares aqui. Elas são chamadas de superfície equipotencial. Então, o que acontece? Se eu tiver dois pontos aqui, ó. Eu tiver aqui um ponto que eu vou chamar de A, tá? Chamarei esse ponto aqui de A, ó. Chamarei esse ponto aqui de B. E chamarei esse ponto aqui de C. Beleza? Então o que acontece? Como a carga que está em C e que está em A, esses pontos, eles estão à mesma distância da carga positiva, então nós dizemos que o potencial de A é igual ao potencial de C. Então o potencial de A é igual ao potencial de C, certo? Porque eles estão à mesma distância da carga positiva. Já os dois é maior que o potencial em B, porque o B está mais distante da carga positiva. Ou seja, quanto mais próximo da carga positiva, maior é o potencial elétrico. Quanto mais distante da carga positiva, menor é o potencial elétrico. Beleza? Então isso aqui é a superfície equipotencial para uma carga positiva. Vamos fazer uma superfície equipotencial para uma carga negativa agora, galera. Vamos para uma carga negativa. Digamos que eu tenho uma carga negativa aqui, tá? Digamos que eu tenho uma carga negativa aí. E nós sabemos que o potencial da carga negativa diminui, né? Quando está próximo dela. Então aqui as linhas de força de campo estão entrando na carga negativa, tá, galera? E aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Colocar as superfícies equipotenciais. Então veja aí, eu tenho essa parte circular, que são as superfícies equipotenciais. E aí eu vou analisar pontos nas superfícies, beleza? Então eu vou botar novamente na mesma posição, tá? Vou colocar aqui um ponto A, vou colocar aqui um ponto C, e colocar aqui um ponto B. Aí nós observamos que as cargas elas estão
que os pontos estão mais próximos da carga negativa. Então, quem estiver mais perto da carga negativa tem menor potencial elétrico. Então, nós temos que o potencial elétrico de A é igual ao potencial elétrico de C, que é menor que o potencial elétrico de B. Ou seja, como o B está mais distante da carga negativa, então o potencial elétrico do ponto B, ele é maior que o potencial elétrico de quem está em A e de quem está em C, porque A e C estão às mesmas distâncias da carga negativa, certo? Então, quanto mais próximo da carga positiva, maior o potencial elétrico. Quanto mais próximo da negativa, menor o potencial elétrico. Beleza? Então, veja que o potencial elétrico aí, ele depende se você está mais próximo ou não de uma região positiva. Tudo bem, galera? E só lembrando da aula passada, né? Nós observamos que o potencial está ligado a dDp, né? Beleza? E é importante lembrar da fórmula, né? Então, nós temos que a diferença do potencial, certo? Vai ser a distância vezes o campo elétrico. Beleza, galera? Distância vezes o campo elétrico. Então, a gente observou isso na aula passada aí. Beleza, galera? Pessoal, vou deixar aí uma atividadezinha, tá? Deixar uma atividadezinha para vocês, mas eu vou querer aí que vocês façam uma pesquisa sobre a importância dos desfibriladores, tá? Para a vida. Então vocês vão fazer uma pesquisa aí sobre a importância dos desfibriladores para a vida, ok, galera? Então isso é importantíssimo aí, a gente compreender essa parte aqui de potencial elétrico. Eu vou só reforçar a partezinha que ficou na aula passada, que era campo uniforme, né, que é aquele entre as placas que a gente comentou, para a gente prosseguir e se aproximar aí dos capacitores, tá? Eu vou só dar uma segurança aqui maior. Então vamos lá. Só apagando aqui, galera. Então a superfície potencial, gente, é só isso. Positiva, negativa. E aí você faz a análise, tá? Então, ó, no campo uniforme, só relembrando, para a gente ir para a parte da frente, campo elétrico uniforme, tá? Nós temos que o campo, ele é o mesmo em todos os pontos, certo? Então, o campo é o mesmo em todos os pontos. Ou seja, o campo é constante. Beleza, galera? Quando a gente diz que o campo é constante, a gente diz que ele é o mesmo em todos os pontos, ok? Então, o campo ele é constante e diferente de zero, beleza? Nós já sabemos que ele sai da placa positiva e entra na negativa. Eu vou colocar aqui as linhas, né? As linhas, mas nós já sabemos. É só para reforçar. As linhas de campo. As linhas de campo. Vou colocar aqui, galera, só para reforçar, né? A questão dela sair da placa positiva e entrar na placa negativa, né? As linhas, elas vão ter o mesmo espaçamento entre uma e outra. Elas são paralelas, né? Vou deixar tudo isso aqui. Então, sai da positiva e entra na negativa. Ou seja, as linhas nascem na carga
positiva, no caso na placa positiva, e vão morrer na placa negativa. Essa é a característica principal do campo aí, né? Nascer na placa positiva e morrer na placa negativa. Então, outra característica que nós temos aqui é que as linhas são paralelas, né? As linhas são paralelas, ou seja, o campo é paralelo. São paralelas. Beleza? Então, as linhas de força de campo, elas são paralelas, ok? E aí, nós vamos lembrar, ó, que eu tenho aqui a placa positiva, tenho aqui a placa negativa, as linhas sairão da positiva e entrarão na placa negativa, tá? E aqui eu tenho um campo elétrico, né? Então, o campo elétrico aí, veja que as linhas elas têm que ter a mesma distância, né? E qualquer ponto entre as placas, o campo é o mesmo, beleza? Se eu soltar uma carga positiva na placa positiva, ela vai para a negativa, então ela vai deslocar de uma região de menor potencial, de maior potencial para menor potencial, tá? As placas, galera, vão ter uma certa distância. As placas vão ter uma certa distância entre elas, tá? E aí, essa distância é fundamental para a gente entender essa fórmula. A placa positiva, ela tem maior potencial, que eu vou chamar de A. A placa negativa tem menor potencial, que eu vou chamar de VB. Então, a DDP, ou diferença de potencial, né? Ou seja, a tensão elétrica é o potencial maior menos o potencial menor. Então, o potencial maior é o da placa positiva, o potencial menor é o da placa negativa, e aí nós temos a nossa DDP. Então, isso aqui é chamado de DDP, ou seja, diferença de potencial, é chamado ainda de tensão elétrica. Tensão elétrica, tá? Tensão elétrica. E a gente, para calcular o campo elétrico entre essas duas placas, nós vamos usar uma formulazinha, né? Que vai relacionar o potencial com a distância, tá? Então, nós vamos lembrar que o potencial elétrico é o K vezes o Q sobre D, né? Então, para aparecer aí o campo elétrico, a gente multiplica embaixo e em cima por D, pela distância D. Ó. Então, o que eu faço em cima, eu faço embaixo. Então, é como se eu não fizesse nada. Então, eu multipliquei embaixo e em cima por D. Então, ficou K vezes Q vezes D sobre D ao quadrado. Só que essa galera aqui, ó, é o campo elétrico. Ó. Então, essa galera é o campo elétrico e o V nós podemos colocar como a DDP, né? A diferença de potencial. Então, é a distância vezes o campo. Acabou. Então, tá aí a fórmula do campo elétrico entre as placas, né? Ou seja, a DDP é a distância vezes o campo elétrico. Beleza? Então, se nós tivermos ali, ó, nós tivermos uma distância, colocando um exemplo, nós tivermos uma distância igual a 50 centímetros, né? Quer dizer, isso aqui é muito grande, né? Vamos botar 5 centímetros. Ainda é muito grande ainda. Vamos botar 0,5 centímetros. 0,5 centímetros. Passando isso aí para metro, né?
Se 1 metro tem 100 centímetros, 0,5 vai dar 0,005 metros, beleza? Então esse é o valor aí da distância. E o campo nós vamos botar que o campo é 2.000, né? Então o campo vale 2.000, por exemplo, 2.000 newton por coulomb. Aí a pergunta é, qual é a DDP entre as placas? Então eu quero saber a DDP entre as placas, sabendo que a distância entre as placas é 0,5 centímetros, que dá 5 milésimos de metros, né? Então jogando a fórmula, a DDP é a distância vezes o campo elétrico, né? Substituindo, galera, distância 0,005 vezes 2.000. Galera, toda vez que você tiver um número que tem zeros e outro com vírgula, você pode cortar um zero e deslocar a vírgula sempre para a direita. Então eu vou lá, ó, corto esse zero aqui, ó, corto esse zero, a vírgula saltou uma casa para cá. Vou lá, corto mais um zero, a vírgula saltou uma casa para cá, ó. Então tenho mais outro zero para cortar. Quando eu corto mais outro zero, aí a vírgula pulou para o 5. Então ficou U igual a 5 vezes 2. Então sobrou só isso, ó. Porque eu cortei 3 zeros e a vírgula deslocou 3 casas, né? Então, como eu cortei 3 zeros e a vírgula deslocou 3 casas, então eu fico com isso aí. Logo, 5 vezes 2 vai dar 10. Então, o DDP é igual a 10 volts. Então, temos aí, ó, que a DDP entre as placas, ela vale, certo, galera? Ela vale 10 volts, ok? Professor, bota outro exemplo, vou colocar outro exemplo, né? Vou colocar um exemplo com uma distância um pouco maior, né? Essa distância aí foi muito pequena, vamos aumentar essa distância. Ou então vamos dar a DDP para a gente calcular o campo ou a distância. Beleza? Digamos que... Segunda questão. Digamos que a gente tivesse uma DDP igual a 20.000 volts. Digamos que nós tivéssemos aí uma DDP igual a 20.000 volts. E nós tivéssemos um campo elétrico. Nós tivéssemos um campo elétrico igual a 40.000, né? 40.000 newton por coulomb. A pergunta é, quanto vale a distância entre as placas? Então você tem a placa lá positiva, a placa negativa. Então quanto vale a distância entre elas quando você tem aí uma tensão de 20.000 volts e um campo elétrico de 40.000 newtons por coulomb, ou seja, para cada coulomb de carga, nós temos uma força de 40.000 newton atuando nessa região. Então vai ficar, ó, a DDP é igual a distância vezes o campo, beleza? Então, substituindo, a DDP é 20.000, igual ao campo, que é 40.000, vezes a distância D. Poderia colocar em potência de 10, galera, mas eu vou deixar de jeito mesmo. Os 40.000 estão multiplicando, vão passar dividindo, né? Os 40.000 estão multiplicando, vão passar dividindo. Então vai ficar 20.000 dividido por 40.000 é igual a D. Logo, D é igual. Galera, 0 em cima, 0 embaixo, eu cancelo, né? 0 em cima, 0 embaixo, eu cancelo. 0 em cima, 0 embaixo, eu cancelo. 0 em cima, 0 embaixo, eu cancelo. Ficou 2 dividido por 4.
2 dividido por 4 dá 0,5, dá meio, né? Então nós temos meio metro, ou seja, 50 centímetros é a distância entre as placas. Galera, não esqueça de fazer a pesquisa aí sobre a importância do desfibrilador para a vida, beleza? Valeu, tchau, tchau, até a próxima. Aguarda aí a pesquisa de vocês. Tudo de bom.